aqui do G1 para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gripe aviária. O Brasil tenta convencer a China a limitar o embargo ao frango. Então, nessa notícia que está relacionada ao agronegócio, você vai ver que o país ele se articula para convencer a China a limitar esse embargo. 16 países e a União Europeia suspenderam totalmente a compra de carne de frango brasileira. Outros 8 países restringiram a suspensão apenas à região afetada. Tudo o que acontece aqui relacionado ao agro tem repercussão internacional muitas vezes. Então, isso é o que a gente está vendo agora, né? Essa articulação e essa repercussão internacional. Mas e por aqui? Como fica o mercado local, o consumo, diante da confirmação de gripe aviária no sul do país? O consumo tanto da carne de frango quanto dos ovos é seguro, segundo o Ministério da Agricultura. As autoridades reforçam que não há motivo para mudar hábitos alimentares. Seu Aristides trabalha em uma fazenda produtora de frangos em Sidrolândia e está preocupado com o foco de gripe aviária registrado no país. Assusta um pouco, a gente viu pela televisão e a gente fica assustado, porque a gente cria frango caipira lá e compra os pintinhos para levar para criar, e aí a gente fica na dúvida. Este é o primeiro caso de gripe aviária em granja comercial no Brasil. A dona Neuza, que come ovo todos os dias no café da manhã, também está apreensiva. Assusta um pouco, né? Eu já não sou de comer assim todo dia. Uma vez por semana, às vezes 2 vezes, mas não é muito também não. Em 2024, mais de 176 milhões de frangos foram abatidos em Mato Grosso do Sul, produção quase 4% maior do que em 2023. No ano passado, os municípios de Sidrolândia, Itaquiraí e Dourados responderam por 54,45% de toda a movimentação do estado. O Brasil, o maior exportador de frango do mundo, teve as exportações suspensas por países como a China, a Arábia Saudita e o Japão, após a confirmação de gripe aviária na região sul do país. Especialistas garantem que não há evidências da transmissão da doença pelo consumo da carne de frango e do ovo. O próprio Ministério da Agricultura afirmou que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carnes de aves e ovos. O Brasil nunca registrou um caso da doença em humanos, segundo o Ministério da Saúde informou ao G1. A transmissão de qualquer gripe, a grande preocupação é pela via respiratória. Não significa que a via digestiva não tem uma preocupação. Mas para esse caso em específico, a ingestão de frango e a ingestão de carne de frango e de ovos representam um risco muito pequeno. Qual que é o grande problema? São para essas pessoas que têm um trabalho diário com esses animais positivos, porque a contaminação, como eu disse no início, é principalmente por vias aéreas. Então, esses trabalhadores que trabalham com a banha desses animais, que trabalham com a coleta desses animais, que trabalham com o transporte desses animais, têm contato direto com secreções, com fômites. Então, a transmissão ela é de grande preocupação para quem trabalha diretamente com essas aves positivas. Em 5 dias, 35 países já anunciaram restrições à carne de frango do Brasil. Esse é um levantamento preliminar do Ministério da Agricultura. Essa especialista explica que não há motivos para pânico. O vírus, ele é sensível ao calor. Então, desde que a gente faça uma manipulação correta, a cocção dos alimentos, não tem risco nenhum para a saúde. Quando a gente pensa na transmissão, não vou dizer que a H5N1 ela não é uma zoonose. Sim, ela é uma zoonose e ela pode sim acometer os seres humanos. Só que a gente precisaria ter contato com essas aves. Por exemplo, com a secreção, com as excretas dessas aves contaminadas. Então, através disso, sim, a gente teria contaminação. Casos humanos nunca tivemos ainda diagnosticado no Brasil. E mesmo que tenha, não existe relato no mundo de circulação desse vírus de humano para humano. Ou seja, os casos que teve de diagnóstico em humanos, ele permaneceu apenas naquele humano que tinha um trabalho direto com aquelas aves positivas. Aquele humano não conseguiu passar a doença para outro humano.
Então a doença ainda não tem circulação de humano para humano. Estamos agora ao vivo na Agência Estadual de Defesa Sanitária para entender justamente como as autoridades daqui monitoram tudo isso diante da confirmação que existe no sul do país. Ingrid Rocha. Isso mesmo, Maureen. Eu estou aqui agora com o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, que eu já vou começar a entrevista trazendo esse questionamento que a Maureen acabou de falar, que é em relação a como que Mato Grosso do Sul vem acompanhando esse caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia. O importante é salientar que aqui no Mato Grosso do Sul, nós tivemos aqui um caso agora em Bonito, aqui há 2 anos atrás, né? Mas existe um trabalho todo rotineiro que a Iagro faz em relação a isso. Com essa questão de Bonito, acelerou um pouquinho os treinamentos. Nós temos um grupo de emergência preparado para isso, treinado para isso. Então a gente fica muito chateado de ver, vamos dizer, acontecer isso lá no Rio Grande do Sul, mas a agência de lá, da qual nós também temos contato muito próximo lá com a agência lá, com a presidente lá, que é a Rosane Colares, estamos acompanhando assim, para e passo, todo o andamento disso. Então você perceber que praticamente faz 1 semana que foi detectado o caso. Esse caso a gente está com um suspeito, ele vai para o laboratório e foi confirmado na sexta-feira passada. Então dentro disso existe toda coisa para debelar o foco, para fazer um círculo em volta epidemiológico de 3 km, depois de mais 7, ou seja, dá 10 km, onde é feita a vigilância. Não foi encontrado nenhuma circulação viral dentro dessa condição lá de Montenegro. Voltando à sua pergunta, Mato Grosso do Sul, nós estamos preparados, nós temos uma equipe preparada para isso, nós temos, enfim, nós estamos aguardando agora todo o posicionamento de como é o transcorrer disso. Aqui nós temos equipes que acompanham o fluxo das áreas migratórias, acompanha a vigilância de maneira rotineira em todo o setor da avicultura. O setor privado, que é aqui a Vimasul, por exemplo, ela está muito próximo. Nós fizemos uma reunião agora, anteontem, aqui com o secretário Jaime, que possibilitou reunir não só os produtores, as indústrias, tudo numa sala virtual, todos, né? Para a gente poder estar alinhando em relação a todo esse transcorrer dessa coisa e ter uma informação precisa de todos os setores. Então aqui a indústria, ela não abalou nada, continua alojando, os produtores estão atentos, logicamente muito receosos, né? Todos nós, e nós como Iagro, como governo, nós estamos preparados para uma eventual entrada aqui, o que eu acho muito improvável, porque a gente está trabalhando justamente nessa prevenção. E em relação também à população, né? Só para a gente finalizar rapidinho, qual que é a orientação? A orientação é o consumo de ovos e o consumo da carne está totalmente liberado, não tem circulação viral. A orientação, que eu diria só, por exemplo, se alguém da população, fora do setor de produção, que conhece, tiver uma ave que tiver uma sintomatologia diferente, ele automaticamente chame a Iagro, né? Porque a gente tem preparo para isso. É um vírus extremamente perigoso, mas é que ele tem sobre o contato com a ave que está doente. Perfeito. Diretor-presidente, agradeço a sua participação. Então essas são as orientações. Maureen, volto com você. Obrigada, Ingrid, pelas informações. Assim a gente encerra o Bom Dia de hoje.